Na longa e violenta história da conquista do oeste norte-americano, poucos eventos foram tão simbólicos do colapso das relações entre os povos indígenas e o governo dos Estados Unidos quanto o chamado Massacre de Granton, ocorrido em 19 de agosto de 1854. Este confronto marcou oficialmente o início da Primeira Guerra Sioux, um conflito que se estenderia por anos, resultando em inúmeras mortes, deslocamentos e na gradual desapropriação das terras indígenas. O massacre, ocorrido próximo ao Forte Laramie, no atual estado de Wyoming, não foi um evento isolado, mas sim o resultado de anos de tensões, mal-entendidos, promessas quebradas e disputas sobre terras, recursos e soberania. Ele envolveu um pequeno destacamento do exército dos Estados Unidos e uma grande aldeia da nação Lakota Sioux, especificamente do grupo Brulé, liderado pelo chefe Urso Conquistador. Desde a década de 1830, os Estados Unidos estavam empenhados na expansão para o oeste, incentivados pelas ideias do Destino Manifesto, que defendia ser missão do povo americano ocupar e civilizar todo o território da América do Norte, da costa atlântica à costa do Pacífico. Essa expansão colocava inevitavelmente os colonos, mineradores, comerciantes e o governo dos Estados Unidos em conflito com os povos indígenas das grandes planícies, que dependiam das vastas regiões para a caça, especialmente do bisão, fundamental para a sua sobrevivência cultural e econômica. Em 1858, o governo dos Estados Unidos e várias nações indígenas, incluindo os Lakota Sioux, firmaram o Tratado de Forte Laramie, que visava garantir a paz, definir fronteiras tribais e assegurar o trânsito seguro de colonos rumo ao Oregon e à Califórnia. Em troca, os indígenas receberiam compensações anuais. No entanto, como muitos tratados firmados nesse período, ele foi mal interpretado, mal implementado e frequentemente ignorado. O aumento do fluxo de imigrantes e caravanas, associado à presença constante do exército, aumentava o ressentimento dos povos nativos. As relações entre indígenas e militares eram frequentemente tensas. Os oficiais do exército e muitos colonos não compreendiam as estruturas sociais, as normas culturais e a política interna dos Sioux. Do lado Lakota, havia profunda desconfiança em relação às autoridades americanas, que repetidamente desrespeitavam acordos e invadiam territórios tradicionais. Nesse período, qualquer incidente poderia acender a faísca de um conflito de grandes proporções. O estopim imediato para o massacre de Granton foi um incidente aparentemente banal, mas carregado de simbolismo e tensões acumuladas. Em agosto de 1854, uma caravana de imigrantes mormons estava passando próximo a uma aldeia Lakota, com cerca de 4.800 pessoas, lideradas por Urso Conquistador nas margens do rio Platte, próximo ao Forte Laramie. Um dos bois da caravana, descrito como velho, manco e exausto, se afastou do grupo e acabou entrando na aldeia indígena. Para os Lakota, era comum abater animais encontrados soltos, especialmente quando não havia uma reclamação formal. Um jovem caçador chamado High Forehead, pertencente ao grupo Miniconjul, que era uma subdivisão da tribo Lakota, matou o boi, consumindo ou compartilhando na aldeia. O proprietário do boi protestou no forte, exigindo indenização. O exército, em vez de seguir o procedimento tradicional de mediação entre os chefes indígenas e os representantes do governo, decidiu resolver o problema por meios militares. O tenente John Lawrence Granton, recém-formado em West Point, jovem, inexperiente e arrogante, foi encarregado de resolver a situação. Granton, que não falava as línguas nativas e desconhecia profundamente a cultura Sioux, era descrito como impulsivo e desrespeitoso pelos registros da época. Desconsiderando os conselhos de comerciantes locais e até mesmo de oficiais mais experientes, Granton decidiu prender High Forehead, o responsável pelo abate do boi, e levar o jovem à força para um julgamento no forte. Granton reuniu um destacamento de 29 soldados, incluindo um intrépido civil chamado Luciene Auguste, conhecido por seu histórico de animosidade com os Lakota e sua má reputação entre os indígenas.
o grupo marchou até a aldeia de Urso Conquistador, que, em respeito ao Tratado de 1851, recebeu os soldados de forma pacífica e tentou negociar. O chefe ofereceu diversos cavalos como compensação pelo boi, mas deixou claro que não entregaria High Forehead, pois, segundo os costumes Sioux, cada homem correspondia por seus próprios atos. A situação rapidamente saiu do controle. O Intrepid, embriagado ou exaltado, começou a insultar os Sioux, chamando-os de covardes e ameaçando que os soldados poderiam massacrar toda a aldeia. Relatos indicam que Grantham, irritado com a recusa de entregar High Forehead, ordenou que seus homens posicionassem os canhões e se preparassem para abrir fogo. Ao disparar contra a aldeia, os soldados acertaram não apenas guerreiros, mas também mulheres e crianças. O primeiro tiro mortal foi contra o próprio Urso Conquistador, que tentava continuar as negociações. O que se seguiu foi uma reação imediata e devastadora. Centenas de guerreiros Sioux, que até então observavam à distância, atacaram em massa. Armados com mosquetes, rifles de origem comercial e principalmente armas tradicionais, arcos, lanças e facas, os Sioux rapidamente derrotaram os 29 soldados. O combate foi curto e brutal. Todos os soldados, incluindo o Grantham e o Intrepid, foram mortos. Seus corpos foram encontrados depois mutilados, perfurados por flechas e balas, como sinal de vingança e advertência. O massacre de Grantham teve repercussões instantâneas. O exército dos Estados Unidos reagiu com indignação, classificando o evento como um massacre bárbaro e um ataque traiçoeiro. A imprensa americana da época explorou a narrativa de selvageria indígena, aumentando o apoio público a campanhas de retaliação. Nos meses seguintes, o governo mobilizou uma grande força militar para vingar a morte de Grantham e de seus homens. Em 1855, o coronel William Hurney liderou uma expedição punitiva que culminou na Batalha de Ash Hollow, onde mais de 80 Sioux foram mortos, incluindo mulheres e crianças, num ato descrito posteriormente como um massacre. Esse ciclo de violência marcou o início da Primeira Guerra Sioux, que duraria até a década de 1860, servindo de prelúdio para grandes conflitos das décadas seguintes, como a Guerra de Dakota, e as famosas guerras contra figuras como Touro Sentado, Cavalo Louco e Nuvem Vermelha. O consenso moderno entre os historiadores é que o massacre de Grantham foi o resultado direto da arrogância e do despreparo do exército dos Estados Unidos, especialmente do tenente Grantham e de seus superiores. Por outro lado, não se pode ignorar o contexto de décadas de tensões, deslocamentos forçados e desrespeito sistemático aos acordos feitos com os povos indígenas. Os Sioux, especialmente os Lakotas, interpretaram o ataque como uma violação direta da soberania de sua nação e como um insulto pessoal, especialmente pela morte de um chefe como Urso Conquistador, reconhecido por sua diplomacia e seu desejo de coexistência pacífica. O massacre solidificou para ambos os lados a percepção de que a coexistência pacífica era praticamente impossível. Para os Lakota, foi o momento em que se tornou claro que a defesa armada de seus territórios seria necessária. Para os Estados Unidos, o evento foi usado como justificativa para ampliar as campanhas militares, construir mais fortes nas grandes planícies e acelerar as políticas de remoção dos povos indígenas. O massacre de Grantham, longe de ser um incidente isolado, foi o prenúncio de uma longa série de conflitos que marcariam profundamente a história dos Estados Unidos e dos povos indígenas das grandes planícies. Ele representa o colapso definitivo de qualquer pretensão de coexistência baseada no respeito mútuo. Ao contrário, inaugurou uma era de guerras brutais, deslocamentos em massa e genocídio cultural. Hoje esse evento é lembrado não apenas como o início da Primeira Guerra Sioux, mas como um símbolo trágico das consequências da expansão imperialista, da incompreensão cultural e da arrogância militar que moldaram a história do Oeste americano. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!